Olá, salve Maria, eu me chamo Viviane, faço parte dos Pequeninos do Reino. Nós, pequeninos, queremos oferecer a vocês mais um vídeo para a sua formação espiritual. Antes de iniciar, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e também não esqueça de dar um like em nossos vídeos e compartilhar os nossos conteúdos. Nesse mês de fevereiro, nós estamos em nosso canal com os vídeos sobre a quaresma, né? Formações sobre a quaresma, um conteúdo muito bom que vale a pena vocês assistirem e compartilhar com outras pessoas. E assim vocês estarão evangelizando juntamente com os pequeninos. E dando continuidade à formação sobre a quaresma, hoje nós vamos falar das práticas de jejum e abstinência na quaresma. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, nós vamos invocar sobre nós a presença da Santíssima Trindade para que nesse dia de hoje possa nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro, temos que entender o real sentido e o significado dessas práticas, do que é o jejum, a abstinência, para que nós fazemos essas penitências. Porque às vezes nós fazemos uma penitência sem saber o real sentido, sem saber para que de fato, né? Qual o objetivo que eu tenho com aquilo. Então nós temos que saber. Toda prática de jejum e abstinência, ou seja, toda penitência, ela precisa nos levar a uma maior intimidade com Deus e a caridade. Então, esse é o real sentido quando eu faço um jejum, quando eu faço uma abstinência. Então, o jejum ele deve estar alinhado à busca do amor a Deus e aos irmãos. O jejum ele nos ensina que todos nós somos de Deus, A nossa vida ela não é nossa. No jejum nós nos sentimos, a nossa carne ela se sente fraca, e reconhecemos ali que a vida ela é dada por Deus, por meio ali do alimento, Às vezes a gente sente aquela necessidade ali de nos alimentarmos e ali a gente entende que tudo vem de Deus, Tudo é graça. Então essas práticas também elas nos exercitam a disciplina. Elas fortalecem em nós a força de vontade, que muitas vezes a nossa força de vontade ela é desequilibrada, ela é enfraquecida. Quantas vezes nós comemos demais? Quantas vezes nós bebemos? Nós damos ao nosso corpo sono demais, descanso demais. Então a nossa natureza ela pede esses excessos. Então, quando nós fazemos essas práticas de jejum, de abstinência, uma penitência, ali eu estou treinando a minha força de vontade, o meu autodomínio. E o Senhor ele nos fala, lá em Mateus 7, que a porta do céu ela é estreita. A porta do céu ela não é larga. E nós, se a gente deixar a nossa natureza, ela pede tudo largo, tudo espaçoso. Então a gente vê que a quaresma ela é esse chamado para essa vida mais de penitência mesmo, desse autodomínio, de treinar a nossa força de vontade, de nos disciplinar, de fortalecer a nossa força de vontade. E essas práticas também elas nos levam a olhar para o irmão, olhar a necessidade do outro. Quantas pessoas que passam por diversas necessidades, que passam por diversas privações. Então, quando nós nos abstemos ali de um determinado alimento, de algo que nós gostamos, fazemos no jejum, aquilo ali nos faz, volta o nosso olhar para a caridade, volta o nosso olhar para o amor ao outro, que é o verdadeiro sentido,
né, de todas essas práticas, todas essas penitências. Porque como fala lá, né, em 1 Coríntios 13, que sem o amor de nada vale, né? O amor, ele é o sentido de tudo, né? Eu posso dar todos os meus bens aos pobres, né? Queimar o meu corpo, né? Me sacrificando, mas se não tiver amor, de nada vale. Então, o real sentido de toda a penitência nesse tempo da quaresma ou em qualquer época do ano é voltar o nosso olhar para Deus, voltar o nosso olhar para o irmão, né? O amar a Deus e amar o irmão, que são os dois maiores mandamentos. Então agora nós vamos falar um pouco, né, do que é o jejum e do que é a abstinência. Só lembrando que o jejum e a abstinência, eles estão expressos no 4º mandamento da igreja. O 4º mandamento da igreja nos fala jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Então, é o 4º mandamento que nos pede. Então, o que é que nós entendemos pela carne, né? Esse abster-se de carne. Então, o que é a carne? Então, a carne são as aves, né? A carne bovina, a carne suína e de caça, que nós podemos substituir pelos ovos, né? Por peixes ou frutos do mar. Então, o jejum e a abstinência, eles são práticas, né? Elas são práticas comuns nessa época da quaresma, mas nós podemos fazer em qualquer época do ano, né? Nós estamos aqui falando, né, do jejum, a abstinência, essas práticas, né, que é um tempo que a gente volta mais, né, para a penitência, para a oração, né, para essa vida voltada mais para Deus. Mas é algo que nós podemos fazer durante todo o decorrer do ano. Então vamos lá. O que nos fala a igreja sobre o jejum? O que é o jejum? Então o jejum ela é uma forma de penitência que consiste na privação de alimentos. Quem está sujeito ao jejum? As pessoas, né, que tiverem 18 anos, né, acima de 18 anos, até os 59 anos. Porque acima de 60 não são obrigados mais a fazer, né? Vão fazer se quiser e se puder. Então, estão dispensados de fazer o jejum, como eu falei, né? Os que têm acima de 59 anos, né? 60 acima, pessoas que têm problemas de saúde, né? Mulheres grávidas, né? Pessoas que trabalham, né? Tem um trabalho braçal, trabalho árduo, né? Que exige muito esforço. Então, essas pessoas, para a igreja, essas pessoas elas estão dispensadas, né? Não precisam fazer. Então, qual é o jejum que a igreja nos pede? Que é o que nós chamamos de jejum eclesiástico. Então, a igreja nos pede que façamos uma refeição completa e outras 2 refeições mais leves, né? Mais simples. Então, esse é o jejum que a igreja nos pede. Que a gente, né, você vê que é o mínimo. Então, a igreja ela pensa em todos os filhos, né? Todos os filhos. Então, é um jejum que todos nós temos condições de fazer, né? A maioria das pessoas tem condições de fazer. Mas também existem outras práticas, outras formas de jejum, como o jejum pão e água, um jejum de líquidos e também o jejum completo. Né? Como que nós fazemos, por exemplo, o jejum de pão e água? A gente toma café de manhã, sentiu fome, a gente come pão. Sentiu sede, a gente bebe água. Né? Nunca comer pão e beber água ao mesmo, né? Um após o outro, né? Próximo. Mas tudo que você tiver fome ali, você come o pão, né? Sentiu sede, bebe água. E encerra ali por volta das 18 horas. Como que eu faço de líquidos, né? Se alguém resolver, né, aderir, vou fazer um jejum de líquidos, né? Como que eu faço? Ali você toma um café pela manhã. E no decorrer do dia você só vai tomar coisas líquidas, né? Como um chá, um café, um suco, uma água de coco, né? E esse, então, é o jejum de líquidos, né? E aí eu entrego também lá pela tarde. E tem o jejum completo, né? Que é o jejum que eu tomo café pela manhã e no decorrer do dia eu só tomo água. E encerro lá pela tarde também por volta das 14 horas. Então, tem essas, né? Além desse que a igreja nos pede, que é um jejum, né, acessível à maioria das pessoas, mas tem também esses outros, né? Que são opções que nós podemos fazer.
Quais os dias que nós devemos jejuar, né, que a igreja nos fala que nós temos que jejuar? Então, o Código de Direito Canônico, ele estabelece que se deve guardar a quarta-feira de cinza, né, que é o início da quaresma, e a sexta-feira da paixão, que precede a solenidade do domingo de Páscoa, né? Então, são esses 2 dias que nós temos que fazer. E os demais cestos da quaresma são recomendados, né, que se faça jejum e abstinência. Claro que, como bons cristãos, como bons católicos, né, aquele que ama a Deus, nós não vamos fazer só o que nós estamos obrigados. Eu vou fazer só na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão, que é o que eu sou obrigada, é o que a igreja pede. Mas nós, né, na nossa relação com Deus, nós precisamos ser cada vez mais generosos e nos doar mais, né? Então a igreja ela fala aqui também, né, que cada conferência episcopal ela pode determinar os modos de jejum e abstinência, assim como substituir por outras formas de penitência, né, sobretudo as obras de caridade, que eu vou falar mais adiante, e os exercícios de piedade, né? Então pode substituir. Agora vamos ver o que nos fala a igreja sobre a abstinência, né? O que é a abstinência? A abstinência ela consiste em abster-se de carne, né, de comer carne, de animais de sangue quente. Então, só retomando aqui o que é a carne, que nos fala, né, a igreja, são as aves, a carne bovina, a carne suína e de caça. No Brasil, a CNBB ela afirma que o fiel católico brasileiro ele pode substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade, né, ou um ato de piedade, ou trocar a carne por um outro alimento, né? Então a CNBB ela nos dá aqui, né, no Brasil, nos dá aqui essa orientação, né, que podemos substituir aí. Então quem está sujeito à abstinência, né? Quem tem que fazer a abstinência? Então são aqueles que já tiverem, né, os 14 anos de idade, né, os que tiverem 14 anos, e fazer por toda a vida, né? Não tem uma idade máxima, né? Então, dos 14, né, que prolonga por toda a vida. E estão dispensadas também as mulheres grávidas, né, pessoas que trazem enfermidades, que não podem, né, abster-se de um alimento, abster-se da carne, que precisa se alimentar da carne, ou pessoas que também, né, às vezes, recebem a carne como uma doação, ou como uma esmola, né? Às vezes ali ele não tem o alimento e recebeu a carne. Vai abster-se? Não. Né? A igreja ela nos orienta que a pessoa ela está dispensada, ela não precisa fazer a abstinência de carne. Então, quais são os dias que nós devemos fazer a abstinência? Na quarta de cinza, que é o início da quaresma, e na sexta da paixão. A abstinência de carne, né, ou outro alimento, segundo a prescrição que nos dá a Conferência dos Bispos, né, do Brasil, devem ser observados todas as sextas-feiras do ano, né, a não ser que seja uma solenidade. Se na sexta-feira for uma solenidade, nós estamos dispensados. Mas se não for, a igreja ela nos pede que em todas as sextas-feiras do ano nós façamos, né, algum tipo de abstinência, que seja de carne, ou de outro alimento, ou de qualquer outra, né, uma obra de caridade, como nós já falamos. Então, essas são as orientações que nos dão a Santa Mãe Igreja, né, a Igreja Católica. Mas nós temos várias outras sugestões de penitências e mortificações que nós podemos fazer na quaresma, ou em qualquer época do ano, né? Então, eu vou falar aqui algumas, né? Às vezes a pessoa fala, eu não posso me abster de carne, eu preciso comer a carne, eu não consigo fazer um jejum completo, um jejum de líquido, um jejum que me pede a igreja. Mas há várias outras formas de penitência que nós podemos aderir. Como, por exemplo, comer menos arroz. Às vezes eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer arroz ou comer muito feijão. Então o que eu vou fazer como forma de penitência? Comer menos, né? Diminuir os alimentos, né? Alimentos que eu gosto de comer, para que eu possa, né, sair da mesa com um pouco de apetite. Né? Então aquilo ali também representa uma penitência.
tirar doces, tirar guloseimas, refrigerante. Às vezes eu sou uma pessoa que eu gosto muito de doce, então reduz o doce ou mesmo tira ali o doce, que também serve como penitência, que é algo que todos nós podemos fazer. Né? Todos nós podemos fazer, tirar um doce, uma guloseima, um refrigerante, diminuir o tempo, né? Diminuir as refeições que nós fazemos, por exemplo, né? Às vezes eu tomo um café ali entre o café da manhã e o almoço, tira aquela refeição ou diminui. Né? Então são formas de penitências que nós podemos aderir, né? Cada um na sua realidade. Por exemplo, diminuir o açúcar ou diminuir o sal. Às vezes uma pessoa que gosta de algo muito doce, então diminui, né? Um café um pouquinho, né, com menos doce, um suco menos doce. E tudo isso nós vamos oferecendo por amor a Deus, por amor ao irmão, né, como forma de me santificar e também santificar o outro. Podemos fazer também as penitências corporais, como por exemplo, rezar de joelhos. Tem pessoas que eles não gostam de rezar de joelho, né? Às vezes a gente quer rezar de forma cômoda, sentado, né? Escorado, bem à vontade, bem confortável. Então, como forma de penitência, né, vamos rezar mais de joelho. Outra hora vamos, né, não vamos usar o encosto ali da cadeira ou da cama onde a gente estiver encostado. Né? Santa Teresinha, ela costumava fazer isso, né? Não, quando ia fazer as suas orações, ela não encostava. Então, ali era uma forma de penitência. Por exemplo, não usar os elevadores. Às vezes você vai, né, subir em um prédio. Então, às vezes tem escadas, né, eu posso subir ali pelas escadas. Então, também é uma forma de penitência, né? Abrir mão do elevador, que é mais cômodo, e subir as escadas. E tudo isso, só lembrando, meu irmão e irmã, que tudo isso nós temos que oferecer. Tudo isso tem que ser por meio da oração, né? Eu estou fazendo, Senhor, essa penitência, mas eu ofereço por amor a meu irmão, pela minha conversão, pela conversão dos pecadores, né? Então, todas essas práticas, todas essas mortificações, elas precisam ter um sentido que foi o que eu falei no início. Nos levar ao amor a Deus e nos levar ao amor ao irmão. E tem também aquelas penitências morais que são, por exemplo, né, essa aqui é muito boa, que é não murmurar. Como que nós gostamos de murmurar, de reclamar? A gente, né, se está quente a gente reclama, se está calor a gente reclama. Então vamos passar, né, falar, nessa quaresma eu vou fazer essa penitência de não murmurar. Né? Ou então, em qualquer época do ano, eu vou fazer essa penitência de não murmurar, mas de agradecer, de ver a mão de Deus em todas as coisas. Tem também, né, a penitência de ser agradável com as pessoas. Às vezes eu sou uma pessoa ranzinza, sou uma pessoa mal-humorada. Então, vamos trabalhar esse nosso lado, né, de ser mais agradável e oferecer como penitência, oferecer como mortificação. Outra penitência boa, principalmente para esses nossos tempos, que é moderar as redes sociais. Como que as pessoas elas passam horas e horas nas redes sociais? Então vamos, né, nessa quaresma, reduzir. Eu não posso fazer nenhuma dessas, né, de alimento e tudo, eu sou impossibilidade de fazer, mas você pode reduzir o seu tempo nas redes sociais e pegar aquele tempo ali, ler a Bíblia, rezar um texto, né, rezar pela conversão de alguém, rezar pela família, ou fazer qualquer outro, né, ou outra oração, ou ir a uma missa. Então eu estou trocando aquele tempo que eu estou reduzindo, estou usando em algo bom. Né? Estou mortificando, me abstendo daquilo e estou buscando algo que vai me edificar e vai edificar o outro. Acordar mais cedo também é uma penitência. Eu vou acordar 10 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo e vou dedicar aquele tempo à oração. Então, essas são, né, sugestões de penitência e mortificações. E tem também as obras de misericórdia que nos fala, né, a Santa Mãe Igreja, que são as obras de misericórdias corporais e as de misericórdias espirituais. Né, as corporais, elas são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, né, dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos,
visitar os presos, né, enterrar os mortos, né, esse tempo de pandemia, às vezes você não pode ir ali pessoalmente visitar um enfermo, mas você pode ligar, você pode passar uma mensagem para a pessoa, olha, eu estou rezando por você, como que você está? Então, tudo isso é uma obra de misericórdia, uma mortificação, uma penitência. E tem também as espirituais, que é dar um bom conselho, né, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, né? Também é uma obra de misericórdia espiritual, rogar a Deus pelos vivos e também pelos defuntos, né? Então, tudo isso aí que eu citei, né, são 14 obras de misericórdia, que você vê que são inúmeras as práticas, né? Inúmeras as opções que nós temos para fazer penitência nesse tempo de quaresma. Então, não há desculpa para falar assim, eu não posso fazer jejum, porque sou enfermo, né, por uma outra situação. Mas eu posso aderir a qualquer uma dessas práticas que eu acabei de citar, ou qualquer outra que cada um sabe da sua realidade, né, da sua particularidade. E sabe o que você tem vivido em excesso que você precisa reduzir e oferecer a Deus, né, por amor a Ele, por amor ao irmão. E só retomando que essas práticas, né, como eu falei, precisam nos levar a um crescimento espiritual, a uma maior intimidade com Deus. Todas elas, né, todas elas, esse é o verdadeiro sentido. O nosso crescimento espiritual, a nossa intimidade com Deus, o nosso amor ao próximo. Eu vou me abster-se de carne. Pega aquela carne que você ia comer e doa para alguém. Eu vou me abster de determinado alimento, pega aquele alimento e doa para alguém, né? Eu não vou fazer compras durante esse tempo, então pega as roupas, né, coisas que em bom estado de uso e doa para alguém. Então tudo isso, né, me leva a um crescimento espiritual. Então não adianta a gente fazer sacrifícios grandiosos, né, se eu não sei o verdadeiro sentido. A quaresma, meu irmão e minha irmã, é tempo de missão, né? De repente a sua missão ela é ser, né, o seu maior sacrifício, a sua penitência é se tornar uma pessoa melhor. Né? Um filho melhor, um pai melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor. Então tudo isso a gente vai trabalhando. Né? Então a quaresma é esse tempo de conversão, esse tempo de buscar a Deus, né? Buscar essa nossa ascese, né? Esse crescimento espiritual. Então chegamos aqui ao final, né, de mais um vídeo, mais uma informação sobre a quaresma. Então nós vamos pedir a Nossa Senhora, né, eu quero pedir a Nossa Senhora por mim, por você, para que tenhamos uma santa e abençoada quaresma, né, rumo a um encontro maior com Deus, né, um encontro com o Cristo ressuscitado que vamos viver no final, né, no domingo de Páscoa, né, essa experiência com o Cristo ressuscitado. Né? E olhando para trás e vendo que fizemos um caminho de santidade. Eu quero encerrar aqui com uma frase do Papa Francisco, que ele fala assim: a quaresma é um tempo propício para o despojamento e far-nos-á bem questionar-nos acerca do que podemos privar, a fim de ajudar e enriquecer a outros com a nossa pobreza. Então, quando nós abstemos de algo, nós estamos nos tornando pobres. E a nossa pobreza, nós enriquecemos o outro. Amém? Que Deus te abençoe a sua família e te dê uma santa e abençoada quaresma. Então nós finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.